Mas a gente segue porque já temos o nosso entrevistado na linha, falando sobre um festival que é tão rápido, né? O 31º Porto Alegre em Cena. A gente conversa agora com Marcelo Ristori, diretor de teatro e cineasta, que foi curador, então, dessa edição. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sabrina. Nos conte, então, passa muito rápido, a gente fala aqui que está começando, fala da curadoria dos espetáculos e já passou, mas nos conte desse retorno, desse balanço, a gente que sabe que foi uma edição especial e tudo que aconteceu, né, em 2024 tem esse sentido de restauração, de recuperação e de apoio dos setores em que as coisas acontecem. No caso do Encena, o teatro. Como é que avaliam, né, essa edição que se preocupou em colocar e dar espaço aos espetáculos gaúchos? Bom, primeiro a gente estava organizando um Porto Alegre em Cena para recuperar toda aquela questão internacional, nacional, quando aconteceu as enchentes, né? E aí a gente viu que não havia mais sentido em trazer o pessoal de fora, mas que a gente deveria fazer o que a gente fez, um Porto Alegre em Cena histórico, assim, porque era trabalhar as artes cênicas do Estado, né, e que tivesse encontro com a comunidade. E agora a gente teve quase todas as apresentações lotadas, não é? A gente viu que a população recebeu muito bem essa ideia de um ano atípico e que era importante valorizar a arte do Estado. Também de restituir, né, para a comunidade um pouco do sentido dionisíaco, né? A gente viveu um ano tão pesado, tão duro aqui no nosso estado, que foi muito bonito de ver o que aconteceu com a população indo aos espetáculos, e não só indo, né? Porque a gente fez uma descentralização das apresentações, a gente colocou em várias regiões da cidade, algumas das regiões atingidas, para poder confraternizar com a população nesse momento tão doído. Marcelo, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo certo? Tudo, como é que vai? Apesar de ontem tudo bem, eu queria te fazer uma... enfim, estou falando com mais um gremista aqui. Estamos juntos. Marcelo, essa descentralização que tu acabou de citar, ela pode ser daqui para frente um novo modelo do Porto Alegre em Cena? Tu acha que isso é viável, assim, de fato, distribuir os espetáculos, né, para que as pessoas possam ter acesso mais facilmente? Não que seja difícil, porque não é, mas tu acha que isso é viável? Eu acho que sim, eu acho que Porto Alegre teve já uma tradição muito grande de se levar a arte nas comunidades, entende? Fazia tempo que não se fazia muito isso com abrangência, né? E foi uma vontade dos curadores, da equipe de curadoria, da gente retornar isso. Achava um ano importante para isso, sabe? Dar o acesso democrático à arte, que a arte tem essa função histórica que leva muito tempo para ser vida, mas ela transforma. Tem aquele capítulo do Hamlet, do Shakespeare, tu pode ver que todos os personagens do Hamlet têm nome, menos os atores, né? Só que tu vê que quando passa aquele grupo de teatro naquela Dinamarca do Hamlet, ela muda toda a história, ela consegue desencadear a ação do Hamlet, né? E quando Shakespeare fez isso, sem nominar aqueles atores e mostrando a força daquilo em desencadear a ação, ele estava dizendo que o teatro é isso, o teatro é uma coisa que passa anônima, mas ela tenta mudar a história, né? E eu acho que, nesse sentido, a descentralização amplia essa questão, ela vai para a comunidade, ela retorna ao início do teatro, que deve dialogar com a comunidade, né? E sim, é uma proposta dessa atual curadoria.
E essa condição de poder descentralizar, digamos assim, tu acha que os lugares que podem receber precisam de algum tipo de reestruturação? Ou tu acha que como foi esse ano, tá ok, pode fazer o ano que vem, as estruturas todas? Depende de que tipo de espetáculo a gente quer levar, né? Por exemplo, o teatro de rua, ele já é feito para isso, para se adaptar a qualquer lugar, né? Então, isso facilita para a gente fazer a descentralização. Existem alguns espetáculos que cabem em alguns galpões. Então, tu consegue levar também até a descentralização. Claro que espetáculos que precisam de uma estrutura mais de um palco, de um teatro, nós não temos na cidade, assim, nas periferias. E isso leva muito tempo. É mais fácil, nesse momento, levar a arte do que levar o espaço, né? Claro, claro que sim, claro que E sim. Marcelo, tu falaste aí nessa coisa dos atores não terem nome. Bom, aqui a gente vive um cenário em que os atores têm nome e sobrenome, a gente precisa olhar para eles, porque vieram de um baque muito grande da pandemia, e eu sempre me lembro disso, porque naquele momento eu estava dentro da prefeitura com um podcast que a gente produzia lá, e teve editais especificamente para a área da cultura, porque havia famílias inteiras que dependem da cultura, né? Marido e mulher, ambos da área do teatro, enfim, da dança. E a gente via nesse edital, eu era uma das juradas, então a gente lia a descrição de por que estavam se inscrevendo. E era dramática a situação naquele momento ali, né? De conseguir pagar as contas de luz, de fazer o rancho da semana, de ter gás em casa. Então, foi muito duro aquele período da pandemia. E, de novo, agora, quando veio a enchente, um baque em relação a, por um tempo, se conseguir manter os espetáculos e com as estruturas, inclusive, prejudicadas em função da inundação. Então, você já tem um balanço desse retorno também econômico do Encena, que foi exatamente focado em gaúchos também para essa recuperação? Bom, é bem isso que tu falasse, assim, às vezes a condição do artista se esquece que ele é um trabalhador, né? A pessoa se esquece que ele é um trabalhador e que ele vive diferente de alguns trabalhadores de um salário, mas sim de um cachê. E foi desestruturado muitas políticas na questão do setor cultural no país, no estado e na cidade, né? Já faz tempo. E a pandemia foi um baque porque inviabilizava o trabalho, né? Se foi criado naquele momento um trabalho online que mudou muito a forma de agir com as plateias, né? E que não solucionou total a questão do ofício. E agora vieram as enchentes, tu tem toda a razão, foi um baque para as famílias, muita gente que trabalha, toda a família na área cultural. E esse era um pensamento que a curadoria teve exatamente na decisão capitaneada pelo Luciano Alabardes, que teve essa coragem de tomar a frente de que a gente estava programando um Porto Alegre em Cena com edição internacional, nacional, e quando a gente decidiu que, exatamente por esse viés que tu falasse, que a gente não poderia deixar os nossos abandonados. Sim, que a gente poderia cancelar uma edição nacional e internacional para fazer mais adiante, mas os nossos precisavam não só ser ajudados, mas uma questão de estima, de valorização, né? Porque as artes cênicas do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul sempre foi um polo importante no país nas artes cênicas, né? E ele tem uma força muito grande. A gente trouxe alguns curadores de festivais importantes do país e eles ficaram impressionados porque eles não tinham noção do volume de produção tão qualificada que tinha aqui no Rio Grande do Sul. Eles sabiam que tinha uma produção qualificada, mas não sabiam que ela era tão expressiva, assim, tão grande. Nós tivemos mais de 80 espetáculos em cena só feitos com gaúchos, né? E isso é com lotação em quase todas as apresentações, né? Isso
é histórico. Eu não tenho ainda os dados econômicos disso, porque é a equipe de produção que faz isso. Mas os resultados já são bem positivos, assim, tanto para a valorização da profissão, quanto ao acesso da população às artes cênicas. Isso é uma informação bem importante e ela atesta, né, que sim, o público gaúcho ele consome o que é feito aqui no estado, né? Ele consome muito bem, né? Tu está dizendo pra gente aqui agora que então todos os locais estavam lotados, certo? O Exato. mesmo também acontece com a música, né? Os festivais de música que tem artistas que são daqui, eles são muito bem consumidos, né? E isso é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, porque na maioria das vezes os veículos não conseguem enxergar isso. Exatamente. E isso é importante, o artista precisa do veículo também, o artista precisa estar no veículo, sabe? Tu não pode encontrar um artista de teatro fazendo um comercial e achando, ah não, o cara venceu. Não, ele está fazendo um comercial de TV, ele não está atuando como a arte, né, que ele estudou para fazer, uma peça mais específica e tal. Então acho que essa informação é uma informação bem importante, a informação de que o povo gaúcho, na verdade o povo brasileiro consome muito bem o que é feito no Brasil, né? Eu acho que isso é de fato bem importante, Marcelo. Obrigado, velho, pela tua participação aqui. Eu que agradeço o Marcelo espaço de Ristori, vocês. muito obrigada pelas informações.